Iba acompanhava com a visão embaçada, que oscilava entre o presente e a inconsciência. E então veio o toque quente que ele almejava. A compressa morna contra a testa, os pulsos, a nuca, começaram a esquentá-lo um pouco, diminuindo levemente sua tremedeira. Entre sons distantes e próximos, ele ouviu Zan dizer: "Aguenta só mais um pouco, eu sei que tá ruim, mas engole isso, vamos lá." Disse enquanto Ibo sentia algo morno tocar seus lábios meio abertos. A mão firme do Zan sustentava sua cabeça, enquanto o líquido quente e amargo era dado para ele. Ibo conseguiu engolir com dificuldade, tossindo fracamente. Sua garganta ardia enquanto aquele líquido descia, mas conseguiu. No entanto, com aquelas mãos firmes segurando seu corpo contra o dele, a tranquilidade o atingiu, cedendo ao cansaço e repousando sua cabeça no ombro do Zan. Mas, antes de perder a consciência por completo, ele ouviu Zan dizer: "Isso passou dos limites desde o começo. Eu só não queria admitir até agora." Silêncio. E o coração de Zan batendo como se estivesse perdendo uma guerra que nunca planejou lutar. A escuridão da caverna foi sumindo devagar. O calor da fogueira se dissolveu no ar-condicionado do quarto. O som dos galhos estalando se deu lugar a um zumbido grave e constante do sistema central. Ibo piscou lentamente. Por um instante, o teto branco do hotel parecia a copa enevoada das árvores. Mas então sentiu o toque firme, presente da mão do Zan, ajustando a posição da sua perna no sofá. "Pronto, vamos começar," disse Zan, retirando com cuidado a toalha e a compressa do joelho do Ibo. "Quem tira seu moletom, eu ou você?" completou com um tom meio provocador e um sorriso malandro no rosto. Ibo não pensou duas vezes. Começou a se despir do moletom enquanto Zan espalhava a creme muscular entre os dedos. Zan ainda estava ali, como naquela noite, atento, silencioso, incansável. "Tá tudo bem?" perguntou ele, percebendo o olhar fixo do Ibo, agora desperto. Ibo soltou o ar devagar, como se estivesse voltando de um lugar muito longe. "Tá sim," respondeu com um meio sorriso cansado. "Acho que só viajei um pouco no tempo." Zan não disse nada por um momento, mas ele havia entendido o silêncio do outro. Zan também tinha voltado ao tempo antes de retornar para o quarto. "Acho melhor fazer na cama." "Eu falei que era uma sessão completa," disse finalmente Zan. "Pelo jeito, a noite vai ser longa." Quer saber a continuação dessa história? Então deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Ou, se preferir ler no seu ritmo, o link está na bio com os próximos capítulos.